Alô, gente! Alô, Minas Gerais! Um abraço para você que acompanha a nossa programação. Hoje eu tenho o prazer, a honra e a satisfação de estar aqui à frente do Balanço Geral, edição especial de sábado. O nosso amigo Valmir Rodrigues volta na semana que vem, tá? Mas hoje a sua companhia sou eu neste sábado, dia 29 de janeiro de 2022. Vamos que eu tenho muita coisa para te mostrar aqui. Nós temos muitos acontecimentos desta semana que nós vamos repercutir nessa edição especial de sábado do Balanço Geral. E a primeira reportagem de hoje já é de um caso que repercutiu bastante nessa semana. Por quê? É um caso que envolve criança numa situação desesperadora. Envolve também a Polícia Militar e a PM, que mais uma vez, deu um exemplo de prestação de serviço à comunidade. Então eu vou te explicar melhor o que aconteceu aí. A primeira cena que você viu aí na tela era de uma mulher desesperada com uma criança de 1 ano e 6 meses no colo. Essa criança, um menino, era o sobrinho dela. O que aconteceu foi que eles saíram para passear, para tomar um sorvete, e por causa do calor esse menino teve uma crise convulsiva. A mãe dele, na hora, ficou paralisada e a tia, naquele desespero para salvar a vida do sobrinho, ela então pegou o garotinho e não pensou 2 vezes antes de correr e procurar a ajuda da PM. Tá aí ela chegando lá, na sede da Polícia Militar de Monte Santo. E a melhor notícia é que o desfecho foi positivo. Porque você vai ver aí o policial, ele presta os primeiros socorros, logo depois ele corre com a criança para a viatura, mas graças a Deus tudo acabou bem. É isso que eu vou mostrar para você agora na reportagem da Lúcia Ribeiro. Balança. Eu não consigo ver. Eu vi o vídeo, me mandaram, eu vi o vídeo uma vez e eu já desabei, então eu não consigo ver mais. As pessoas, assim, me marcam nas redes sociais, mas eu não consigo ver, porque ainda dói, ainda é desesperador de imaginar tudo que aconteceu. O vídeo ao qual a Maísa se refere mostra uma mulher desesperada com uma criança nos braços. Essa mulher é a Maísa e nos braços dela está o sobrinho, o Caio, de 1 ano e 6 meses. A gravação foi feita pelo Circuito de Segurança do Batalhão de Polícia Militar em Monte Santo de Minas, na região sudoeste do estado. Tudo aconteceu num fim de tarde. Fazia muito calor na cidade e, por isso, as duas irmãs resolveram sair juntas para levar os filhos para dar um passeio. No roteiro, muito sorvete e brincadeiras numa piscina de bolinhas. Até aí, tudo fluía muito bem. Só que, de repente, a tia percebeu que o sobrinho estava diferente. Assim que a gente saiu da sorveteria, nós fomos abastecer e o Caio dormiu. Eu peguei ele e comentei com a minha irmã. Falei, eu acho que o Caio tá com febre, que ele tá bem quentinho. Aí ela pegou e falou, então vamos na farmácia comprar o remédio. Só que no meio do caminho, para comprar esse remedinho para febre, a situação do Caio piorou e o menino começou a entrar em crise convulsiva. Nessa hora, a mãe dele ficou paralisada, sem reação, e coube à tia procurar por ajuda. Quando eu vi o Caio naquela situação e a minha irmã ficou muito desesperada, sem reação, eu pensei comigo, eu vou ter que fazer alguma coisa, mas fazer o quê? Aí veio, como a gente estava perto, a gente já estava passando pelo batalhão, veio na minha mente outros vídeos, assim, que eu já vi pela internet, e eu pensei comigo, eles vão saber o que fazer. Além de saber os primeiros socorros, a facilidade em chegar no pronto atendimento mais rápido, eles também teriam. A gravação também mostra que, prontamente, 2 policiais aparecem na imagem. Um deles pega o Caio nos braços. Na hora que eu saio da câmera é porque a minha irmã tá no carro do lado de fora gritando, meu filho tá morto, ele morreu. Aí eu saio para acalmar e falar, não, ele não morreu, eles estão fazendo. Só que foi tudo muito rápido. Eu cheguei, entreguei ele pro Cabo Júlio, O outro PM que estava lá já subiu para pegar a chave e o
o Cabo Júlio fazendo os primeiros socorros e eles já entraram na viatura e levaram o Caio. Foi muito rápido a ação deles, muito rápido. O policial que aparece segurando o Caio é o Cabo Júlio. Ele contou como foi aquele fim de tarde. A gente estava preparando para encerramento do turno, né? Quando aqui chegou a senhora Maria Luísa, mãe do bebê Caio, acompanhada da irmã, a senhora Maísa, com a criança desacordada e sem respirar. Imediatamente eu peguei a criança, observei os sinais vitais dela rapidamente, vi que estavam bem fracos e a partir desse momento iniciei as manobras de reanimação. No primeiro instante, a criança não reagia aos estímulos. Então, quando aparece aquela imagem, a gente correndo até a guarnição policial, a gente estava deslocando ao pronto-socorro e continuamos com as manobras de reanimação. E durante o trajeto, aí sim a criança respondeu aos estímulos e nos trouxe grande alívio quando ela começou a chorar e a gente percebeu que ela estava respirando novamente. A gente acabou de chegar até a unidade de pronto-socorrismo, onde entregamos o bebê Caio aos profissionais da saúde lá para análise melhor aí do que teria ocorrido com a criança. A ação no batalhão durou menos de 2 minutos, mas a cena ficará marcada na carreira e na memória do cabo que atua há 16 anos como militar. No primeiro momento aqui da chegada da mãe da tia com a criança aqui, a gente tem que manter a tranquilidade, né, para poder estar auxiliando aí no socorro. Aí depois, sim, a gente sobe um pouquinho a adrenalina, né? E eu costumo falar para os amigos aqui que eu só fui um objeto nas mãos de Deus para estar resgatando e salvando a vida dessa criança. Situação que para a tia do Caio ainda está difícil de esquecer. Ele tá bem, né? Ele tá brincando. Acho que ele nem tem noção do que aconteceu, mas para mim, que peguei ele, que vi ele daquele jeito, que estava no meu colo, ainda me dói muito. Hoje o menino está recuperado e parece ainda mais ativo do que antes. Ele tomou um soro e nós viemos para casa, daí para cá. Ele não teve mais febre, ele não teve mais nada. Levei no pediatra, somente a garganta, mas foi fundamental. Eu tenho muito a agradecer aos policiais que naquele momento socorreu, que foi fundamental o socorro. Foram um anjo no meu caminho e graças a Deus o Caio está ótimo e correndo, brincando pela casa. Tchau! E as brincadeiras agora só são possíveis para o Caio porque na hora do desespero a tia conseguiu se lembrar da polícia. O que me fez ir até lá foi, assim, dói a gente ver o vídeo, mas a gente entende da importância dele estar circulando, que pode, tomara que não, mas que se precisar, o pessoal já sabe que a polícia está pronta para ajudar numa situação dessa. É bom a gente frisar que a gente passa pelo TPB, que é o treinamento policial básico. E uma das disciplinas inseridas lá, e não menos importante, é o pronto-socorrismo. E a gente, a cada 2 anos, vem treinando esse pronto-socorrismo e nesse último sábado foi muito útil aí para estar salvando a vida dessa criança. Tá aí, que belezinha o Caio, né? E que satisfação poder ver ele brincando, ele alegre, ali na casa com a mãe, com a família toda, né? Isso graças à agilidade desse trabalho que a Polícia Militar fez para socorrê-lo, né? E graças à tia, né? Que conseguiu também, naquele momento de desespero, ter o discernimento de parar, pensar, opa, o quartel da polícia tá aqui pertinho, deixa eu correr lá e pedir ajuda. E é isso, gente, nós temos que divulgar o trabalho que a polícia faz, porque nós mostramos aqui diariamente
Combate ao tráfico de drogas, combate à criminalidade, trabalho no trânsito que a polícia faz sempre, várias ocorrências e tal, mas é importante mostrar esse outro lado que pouca gente conhece, né? Geralmente as pessoas imaginam que o pronto-socorro, que os primeiros socorros, aliás, são oferecidos apenas pelo Corpo de Bombeiros, por equipe do SAMU. Sim, esses são os principais órgãos para resgate, mas a Polícia Militar também tem preparo para atender esse tipo de ocorrência, para agir numa situação como essa. A prova maior está aí. Nós já mostramos, inclusive, outras situações aqui, quando a Polícia Militar conseguiu desengasgar crianças por telefone, por exemplo, apenas orientando a mãe pelo telefone, passando as coordenadas de como fazer. Isso é muito importante. Então, sempre que acontecer e for possível, nós vamos mostrar aqui e vamos parabenizar. Dessa vez, o super-herói do Caio foi aí o Cabo Júlio da Polícia Militar lá de Monte Santo de Minas. Muito legal essa reportagem. Agora, a gente vai continuar falando sobre crianças, mas com um alerta, viu? A Covid-19 causou mais mortes de crianças de 0 a 4 anos de idade do que em outras faixas etárias na população infantil. E uma organização internacional alerta: muitos óbitos não foram notificados. Balança. A imunização segue a todo vapor nas unidades básicas de saúde de São Paulo. Com direito até a pirulito entregue pelo Zé Gotinha, as crianças tomam a dose da vacina contra a Covid-19 e ainda saem felizes. Um alívio para essa mãe que levou o filho de 9 anos para se vacinar. Passa uma tranquilidade, né, pra gente, para as crianças, e graças a Deus dá tudo certo, né? Ao mesmo tempo em que pais e mães correm para garantir a proteção, um dado alerta sobre o impacto do coronavírus nas crianças. O número de mortes entre 0 e 4 anos de idade por Covid-19 é 4 vezes maior do que acima dos 5 anos. Desde o começo da pandemia, foram registradas 1.544 mortes de crianças de 0 a 11 anos. Dessas, 1.220 tinham menos de 4 anos. E segundo a Vital Estratégias, uma organização global que trabalha junto com os governos, o número de óbitos pode ser ainda maior. O levantamento aponta que muitas mortes não foram comunicadas e até mesmo não foram diagnosticadas corretamente, portanto não entraram no sistema. Por causa disso, estima-se que os números passem dos 3.000 para a faixa etária de 0 a 4 anos e mais de 4.000 no total. Questionado, o Ministério da Saúde ainda não se manifestou sobre o levantamento. O aumento no número de novos casos de Covid-19 em razão da variante Ômicron, que é mais transmissível, e de pacientes com influenza, tem pressionado as redes hospitalares, refletindo diretamente na taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva. Em algumas cidades brasileiras, já existem hospitais que praticamente não têm mais leitos para crianças. Salvador já está com 95% de lotação dos leitos infantis na UTI. Já o estado da Bahia registra 85% de ocupação. Situação preocupante também em Belo Horizonte. O Hospital Infantil João Paulo II, um dos principais hospitais pediátricos da cidade, está com todos os leitos ocupados. Esse especialista afirma que, mais do que nunca, é essencial que pais e mães levem os filhos para tomarem a vacina. As vacinas são seguras. Com a mesma segurança que levamos nossos filhos para tomar vacina de meningite, de gripe, de sarampo, de febre amarela, devemos levá-los também para tomar a vacina da Covid-19. A doença não é desprezível na população pediatra, leva a uma enormidade de casos, infelizmente algumas hospitalizações e até mortes. Gente, então fica o alerta, fica o apelo do especialista que passou a informação na nossa reportagem. Pelo amor de Deus, vamos vacinar. Sabe, nós temos que confiar nas vacinas que estão aí. Nós temos aqui no Brasil a Anvisa, que é um órgão extremamente responsável, extremamente respeitado no mundo, justamente porque é um órgão rigoroso com todo quanto é tipo de medicação, com todo tipo de vacina, de tudo que vá ajudar no tratamento de saúde do brasileiro. Então, se essas vacinas foram aprovadas para serem aplicadas aqui no país, é porque elas têm eficácia, é porque elas são seguras.
O nosso vírus aí já atacou nossos idosos, depois atacou os adultos, os jovens e agora está atacando as crianças. Vamos proteger as nossas crianças. E qual é a maneira que nós temos de proteger? É com a vacinação. E agora eu vou dar uma dica para você, manter as suas senhas seguras na internet. A gente sabe que isso está cada vez mais difícil por causa da infinidade de aplicativos que surgem todos os dias, né? Parece até impossível administrar tanto segredo, não é verdade? Mas tem como sim. A saída pode estar num método simples de memorização. Vamos ver os detalhes. Balança. Em um mundo cada vez mais conectado, qual o segredo para guardar tantas senhas? Será que dá? Você usa a mesma senha para usar os seus aplicativos, site, tudo que você tem no celular? Normalmente sim. A gente acaba tendo pelo menos uma base de uma para ficar para todas, para não esquecer, né? E quantas pessoas usam a mesma senha para estar conectadas aos aplicativos de forma mais rápida? Existem golpistas de olho nessa opção. O truque é roubar a identidade digital e se passar por você o maior número de vezes possíveis, tendo acesso aos seus dados. Outro método muito usado é a famosa anotação. A Indy é uma das pessoas que não confia na memória e tem tudo ali, guardado no caderninho e também no bloco de notas do celular. Detalhe por detalhe, mas de cabeça mesmo ela só lembra de uma. A senha que eu mais lembro mesmo é de início do meu computador, que eu utilizo muito computador. A senha de entrada dele para ele iniciar, né, que eu sempre deixo bloqueado, e a senha para acessar, que tem 2 contas nele abertas. Eu sempre coloco a mesma senha. Especialista em segurança digital, Thiago garante que é possível evitar invasões e ataques de hackers nas plataformas mais usadas, como as redes sociais. Primeira principal preocupação é você ter uma senha realmente rígida. Muitos aplicativos já têm um nível de exigência, né? Você nem consegue cadastrar uma senha que não tenha caracteres especiais, números, mesclando, maiúsculo, minúsculo, isso é importantíssimo. Mas isso não é o suficiente, né? Até porque diversos aplicativos, você acaba utilizando diversas senhas e às vezes se repete senhas em aplicativos, então o cara, se vazou a senha de um aplicativo, o cara pode tentar em outra rede social. Se a mesma senha não pode e anotar é arriscado, qual o segredo para as tantas senhas que temos que usar hoje em dia? São sites, aplicativos, bancos, compras, estudos. Tudo tem senha e mais a de segurança em caso de esquecimentos. Fora que tem a senha com número, letra, caracteres especiais, maiúsculas e minúsculas. Uma confusão só. Cada um tem uma senha, igual cartão de crédito. Tem umas dicas muito boas, assim. Por exemplo, tem o endereço da minha mãe. Eu uso o número da casa dela, o número de telefone de alguém que eu conheço. Método garantido, e quem confirma é o eleito pelo Ranking Brasil a ter a melhor memória do país. Renato Alves explica que podemos usar informações da nossa rotina para criar senhas seguras e inteligentes. Por exemplo, a gente não esquece qual é o número do nosso calçado, ou o horário que a gente precisa levantar para ir para o trabalho, ou mesmo o horário de uma rotina que a gente almoça, que a gente janta. Pode construir senhas usando esses elementos. Só para você ter uma ideia, a nossa memória recebe todos os dias mais de 864 mil imagens, 400 mil sons, 1 milhão de sabores, odores e sensações. Ou seja, o nosso cérebro processa todos os dias mais de 2 milhões de informações. Se a nossa memória é tão potente assim, vamos aguçar a criatividade e elaborar senhas diferentes. É diferente. Questão de segurança mesmo. Você já foi vítima de algum golpe? Quem nunca foi hoje em dia, né? Regras de segurança cumpridas, agora é deixar a preguiça de lado e botar a memória para trabalhar. Não duvide da capacidade que ela tem de armazenar milhões de dados. É só fazer o exercício todo dia. Se você começa a usar calculadora para tudo, se você começa a usar anotação, bilhetinho para tudo, a tua memória começa a entender que ela não é importante. E aí você passa a não confiar. E quanto menos você confia na sua memória, mais você adota memórias artificiais para gravar as coisas. E aí é que vem a armadilha. Memórias artificiais cai, quebra, pifa, derrete, queima, roubam os nossos dados e aí a gente acaba ficando vulnerável. É muito interessante, a dica é muito boa, mas eu acho difícil, viu? A pessoa criar várias senhas utilizando fatos do dia a dia, horário de levantar, horário de almoçar, horário de deitar.
É complicado, mas fazer o quê? A gente não pode facilitar para o criminoso que está ali pronto para invadir nossas contas e roubar nossos dados, né? Então, fica válido aí a dica, fica válida a dica que foi passada. Gente, eu vou pro intervalo e volto daqui a pouco com o nosso Balanço Geral, edição especial de sábado. Tô de volta, gente! Tô de volta com o nosso Balanço Geral, edição especial de sábado. E agora nós vamos ver mais um reflexo da pandemia. E são números, olha, impressionantes, tá? Mais de 800 mil empregadas domésticas foram demitidas e ficaram sem a carteira assinada no Brasil. Nos 2 anos da pandemia foi isso, né? Meu Deus, a maioria hoje vive de bicos. Do outro lado, os patrões também foram afetados pela queda na renda familiar e tiveram que cortar gastos, né? Foi inevitável. Muitos até continuam contratando os serviços das mesmas profissionais que demitiram, só que agora como diaristas. Balança. Maria de Lourdes trabalhava 3 vezes por semana para uma família com a carteira assinada. Assim que os patrões entraram em home office, ela perdeu o emprego. Ficou 1 ano completamente parada. Ela se inscreveu em uma agência e agora, de vez em quando, aparece algum serviço. O que vem, eu faço o que dá para fazer, pego um botijão de gás, ajudo meu esposo a pagar uma luz, né? E pago a internet. Fernanda também perdeu o emprego fixo quando a pandemia chegou. Trabalhava 1 ano e meio como mensalista na casa onde moravam 3 idosos. Como os gastos com o convênio de saúde da família aumentaram, Fernanda foi dispensada. Eu ia trabalhar de carro justamente para não me contaminar com o vírus, né? E ela até me ajudava no combustível. E aí, conforme a crise foi apertando, foi onde eu não consegui mais ir de carro e ela acabou me dispensando. Agora o jeito é se virar com as indicações de faxinas de uma agência. Fernanda e Maria de Lourdes são só 2 exemplos do impacto negativo da pandemia em um setor em que as mulheres são maioria. 826 mil empregadas domésticas foram demitidas nos 2 últimos anos. Uma queda de 13% no número de carteiras assinadas em relação ao período anterior. Para o presidente do Instituto Doméstica Legal, que fez o levantamento, o grande número de demissões está ligado principalmente a 2 fatores. Em 2020, primeiro foi o medo das famílias de que a funcionária levasse o coronavírus para dentro de casa. Depois veio a transferência do trabalho para o home office, principalmente para profissionais de classe média, os que mais contratam o serviço doméstico. Naquele casal, trabalhava o homem e a mulher fora. E tinha que ter alguém em casa cuidando, seja de uma criança ou de uma pessoa idosa. Então eles tinham que ter a empregada. E aí os 2 em casa, com o home office, eles partiram em demitir aquela empregada e contratar talvez uma diarista. Não é que as famílias deixaram de precisar desse tipo de prestação de serviço, mas a informalidade, que já era uma preocupação nessa área de trabalho, aumentou ainda mais. Em 2019, 71% das empregadas domésticas trabalhavam sem carteira assinada. No ano passado, esse índice superou os 75%. Ou seja, de cada 100 pessoas que trabalham limpando casas, 75 fazem isso informalmente. O que pode não ser vantajoso para nenhuma das partes. Para o empregador, o risco é de ser alvo de uma ação trabalhista no futuro, que geralmente custa caro. Para a empregada, o problema maior é a perda de direitos. Não tem fundo de garantia. Se amanhã ele é demitido, ele não tem seguro-desemprego, não tem férias, não tem 13º. Então, eu digo que é uma economia que esse empregador faz, desculpe o termo, é uma economia burra, porque ele está se prejudicando e prejudicando uma colaboradora que é um trabalhador como outro qualquer. Para este cenário mudar, Mário Avelino indica 2 caminhos: a recuperação da economia e a implementação de medidas que estimulem a formalização do trabalho doméstico, como programas de refinanciamento e redução de impostos, que já existem para as empresas. O problema para Avelino é que há décadas o trabalho doméstico não é visto como gerador de emprego e renda. Como o trabalhador doméstico não gera lucro, então ele não dá lucro. É uma visão muito equivocada. A trabalhadora doméstica é uma trabalhadora como outro qualquer,
Ela tem família, tem pai, tem mãe, tem filho e paga impostos. É com isso que a Maria de Lourdes e a Fernanda sonham, ter um dia a profissão reconhecida e a carteira assinada. Eu gostaria, assim, de ser pelo menos a carteira assinada, né? Então seria uma mensalista, né? Mas por enquanto eu ainda não consegui. Trabalhando assim como diarista, por conta, a gente não tem direito a nada, a gente não tem garantia nenhuma, direito nenhum. E aí complica um pouco. É difícil, né? São as pessoas que trabalham para sobreviver. Elas acabam não vivendo, elas sobrevivem. Porque não tem direito nenhum, não tem registro, não tem um fundo de garantia, não tem um 13º, não tem a contribuição ao INSS para garantir uma aposentadoria lá na frente. Enfim, é muito difícil. É muito difícil. A gente torce cada dia mais para que as coisas melhorem, para que essas mulheres possam retomar os seus empregos fixos com carteira assinada, para que tudo volte a caminhar normalmente. E se Deus quiser, isso vai acontecer. Tá certo? A nossa economia vai reagir sim, eu tenho certeza. E olha, além das consequências negativas, a pandemia também nos mostrou que a solidariedade é muito importante e em qualquer situação. E quem precisa de ajuda sabe que qualquer gesto de solidariedade, por menor que pareça, faz a diferença em momentos difíceis, né? É o caso de quem teve a casa devastada por enchentes que assolaram várias regiões do Brasil e ainda assolam, né? Vamos ver a reportagem, balança. Equipamentos e produtos de limpeza no porta-malas do carro. É hora do Daniel seguir para mais um dia de trabalho. O destino não é um cliente que contratou o serviço de limpeza de sofás, mas a casa de uma família que pediu socorro para tentar recuperar um pouco do que foi perdido em uma enchente. É uma doação de quem sabe como é passar aperto. Eu era pequeno, eu e meus pais morávamos numa casa. Eu dormia em cima da beliche, eu acordei com a água em cima da beliche. Meu pai que me acordou, eu tinha 7, 8 anos, aí eu vi meus pais perderem tudo e eu não podia fazer nada e meus pais não tinham muitas condições. Aí, eu sei mais ou menos o que o pessoal passa, né? Lembrança que motivou o Daniel a divulgar este post em uma rede social, oferecendo ajuda para recuperar sofás e colchões de quem tem sofrido com a enchente. Foi por um contato na internet que ele chegou à casa onde a dona Dalva vive com o filho Matheus. Eles perderam toda a comida na semana passada. Acho que não tem palavra para descrever. A pessoa doar o tempo dela, doar o serviço dela para as pessoas que mais precisam, no momento mais de vulnerabilidade. A publicação que o Daniel fez na rede social se espalhou pela internet agora, mas não é a primeira vez que ele ajuda as pessoas com o trabalho dele. Começou em 2020, quando uma cliente que já tinha feito o orçamento foi atingida pela enchente. Ela não poderia mais pagar. O Daniel abriu mão do dinheiro e, mesmo assim, recuperou o sofá. Em pouco mais de uma semana, ele já doou o serviço de higienização para 12 famílias. Eu me sinto melhor ajudando uma pessoa do que recebendo. Para mim é melhor do que o dinheiro, vale mais do que o dinheiro. Muito feliz, divinamente feliz. Não é à toa que ele chama Daniel, um anjo de Deus. Quem pouco tem, mas quer ajudar, enfrenta até o perigo de perder a própria vida. Este vídeo mostra a coragem de uma moradora da região metropolitana de Belo Horizonte que nadou para salvar 17 pessoas do bairro tomado pela água. A correnteza ia me levando. Eu segurei no pote. Falei, as meninas, toma cuidado, porque a água está forte aqui. Helena e Neide foram duas vizinhas que se agarraram em um pedaço de isopor e da solidariedade da dona Maria Geralda. Ela foi heroína, ela está de parabéns. No segundo andar eu deixei as minhas coisas e fiquei lá achando que a água não ia subir. Mas infelizmente ela tampou o meu primeiro andar todo. E aí o pessoal teve que ir me socorrer através de um isopor. Eu, meu filho de 3 anos e meu esposo. Quando a água baixa, vem a hora de contar os prejuízos, a fome e a sede de quem não vê saída além da lama ao redor. Dor que uma força-tarefa em várias cidades do país tem tentado amenizar com a doação de alimentos e roupas. Uma ONG formada entre as principais comunidades do Brasil arrecada e manda doações para cidades da Bahia e Minas Gerais. Elas também já passaram, e muitas passam também, por situação difícil. Então, por saber da necessidade, né, com certeza elas têm um olhar mais sensível, porque já sentiram na pele isso. Solidariedade que alimenta a fome de quem precisa e a felicidade de quem doa. Com certeza ela vai ganhar o sorriso de uma criança. E a gratidão dessas famílias, né, que perderam tudo para uma tragédia e, infelizmente, não tinha como fugir disso. Então, com certeza, ela ganha a gratidão
e Deus manda tudo de volta, porque nós somos sim abençoados por tudo que nós fazemos. Olha, é bonito demais. Eu fico até emocionado quando eu vejo as pessoas que se dispõem a ajudar o próximo, sabe? Você que nos assiste aí agora, você já fez alguma caridade, algum ato de solidariedade? Já ajudou alguém? Já fez alguma doação? Se você não fez, experimente fazer uma vez só, que eu tenho certeza que você vai querer fazer sempre, porque é uma satisfação enorme, é uma alegria que dá na gente de poder ajudar o próximo, quando você vê o rosto da outra pessoa recebendo, mesmo que você não veja, que você tome conhecimento posteriormente do quanto sua doação foi importante. Olha, eu tenho certeza que você vai, se você fizer uma vez, você vai querer fazer para sempre. No momento que nós estamos vivendo agora, a solidariedade é de fundamental importância. Você poder ajudar o próximo com o mínimo que seja, eu tenho certeza que você vai ser abençoado lá na frente. Como a gente costumava dizer lá em Poços de Caldas, minha família fala muito, o que a gente faz hoje, Deus dá em dobro lá na frente. E eu posso dizer para vocês, tudo que eu fiz de bom para os outros na minha vida, eu recebi em dobro, em triplo. De Deus lá de cima e das forças do universo, das pessoas que estão ao redor. É importante demais, gente. Olha, vamos para o intervalo? A gente volta daqui a pouco com a continuação do nosso Balanço Geral, edição especial de sábado. Não sai daí, não. É isso aí, pessoal. Tô de volta aqui com o nosso... Eu ia falar Cidade Alerta. Olha, a força do hábito é impressionante, né? Eu tô a semana inteira aqui com o Cidade Alerta. Na hora que eu voltei, eu já ia falar, tô aqui com o nosso Cidade Alerta, mas não. Eu tô hoje substituindo o Valmir Rodrigues aqui na apresentação do Balanço Geral, edição especial de sábado. O Valmir vai voltar na semana que vem e eu vou continuar com você aqui de segunda a sexta no nosso Cidade Alerta, tá bom? Gente, eu queria agradecer muito a todos que estão nos acompanhando aí no sul, no norte, na zona da mata de Minas Gerais. Agradecer principalmente ao pessoal lá em Poços de Caldas que está sempre ligado, minha terra, minha cidade natal, que eu tenho um carinho enorme, que sempre que eu posso, eu tô lá em Poços de Caldas para visitar meus familiares, para visitar meus amigos, e o retorno que eu tenho é muito grande. Eu fico muito feliz, muito satisfeito em ver que o pessoal tem acompanhado não só o meu trabalho aqui por ser lá da cidade, mas o trabalho de toda a nossa equipe, sabe? A Rede Mais tem tido uma audiência espetacular lá na região de Poços de Caldas e eu fico muito feliz. Então um abraço para todo mundo de lá e muito obrigado a você que nos acompanha nos 4 cantos de Minas Gerais. Eu sei que não é só o pessoal da nossa área de cobertura que assiste a nossa programação. Nós estamos aí nas redes sociais, os acessos no Facebook, os acessos às visualizações no YouTube são muito grandes. Isso só demonstra que nós estamos no caminho certo, no caminho do jornalismo competente, do jornalismo responsável que a gente se dispõe a fazer aqui na Rede Mais, tá certo? Muito obrigado, então, por todo esse carinho. Vamos dar sequência aqui, vamos para a próxima reportagem de hoje, porque teve um outro assunto que bombou durante a semana, gente. Foi uma garotinha aqui do nosso estado que ela viralizou ao se identificar com a personagem principal de um filme infantil. Olha o rostinho dela, olha a reação dela quando ela vê a personagem. Olha lá, foi a mãe dela que registrou a cena. Olha a alegria dela. Sabe, às vezes a criança, ela se sente inferiorizada porque ela usa óculos, às vezes ela fica meio assim. Quando ela vê uma personagem de desenho animado, porque criança ela tem que assistir desenho mesmo, que se parece com ela fica feliz, ela fica envaidecida, ela passa a ter orgulho daquele óculos que ela usa, que é tão importante para a visão dela, e eu achei maravilhosa a reação dessa criancinha, dessa menininha, diante disso tudo. Mas vamos ver a reportagem completa, que a gente vai entender direitinho como é que foi a iniciativa da mãe de gravar, ela vai explicar direitinho a reação da garota, é muito legal. Balança. Sou eu, mamãe. O quê? Sou eu. É você? Olha pra mamãe, deixa eu ver se é você. Quem fica toda empolgada ao se reconhecer na tela da TV é Manuela, de 2 anos de idade, que mora em Sete Lagoas, Minas Gerais. Eu cresci, mamãe. Você cresceu aonde? Que lindo! O vídeo foi gravado pela mãe da menina, enquanto as duas assistiam ao filme Encanto.
A animação conta a história da família Madrigal, que tem poderes mágicos e vive em uma região de montanhas na Colômbia. Logo que viu a personagem principal, Mirabel, Manu percebeu que era bem parecida com ela. Os óculos, a cor da pele, os cabelos, as duas têm características semelhantes. Ela é idêntica à personagem, igualzinho. Talvez tenha ficado feliz que ela viu uma pessoa parecida com ela na televisão. O vídeo chamou a atenção do público nas redes sociais. Milhões de pessoas de todo o mundo curtiram a publicação, que mostra Manu se identificando com a personagem Mirabel. Mas a mãe só teve certeza mesmo do sucesso do vídeo quando artistas famosos começaram a comentar. Entre eles, a atriz que dá voz a Mirabel, Stephanie Beatriz. Até a premiada atriz norte-americana Viola Davis compartilhou o vídeo nas redes e escreveu: "O poder de se ver na história". Manu ficou tão feliz em se parecer com a protagonista do filme que agora várias brincadeiras envolvem Mirabel. Você está fazendo o que com essas tampinhas? O castelo da Mirabel. O castelo da Mirabel? Nossa! Recentemente, outra garotinha também viralizou nas redes depois de aparecer vestida com um traje típico do Homem-Aranha, personagem favorito dela. A mãe da menina fez questão de deixar o cabelo afro da filha à mostra, para que ela goste dele desde cedo. A foto teve mais de 50 mil curtidas. A alegria das crianças mostrou como é importante diversificar as características físicas dos protagonistas. Assim, todo mundo pode se sentir um pouquinho representado nos filmes. Muito importante que você tenha uma identidade para se inspirar, que seja próxima da sua realidade, porque assim você consegue ter uma autoidentificação muito mais consistente na vida adulta. Não são aquelas princesas que eles mostram, cabelo loiro, cabelo liso, assim. Então, acho isso muito interessante hoje em dia, eles fazerem esses personagens para representar, né, todo mundo. Não só uma parte, mas como todas. Sou eu, mamãe. O quê? Sou eu. É você? Olha pra mamãe, deixa eu ver se é você. Que coisa mais linda, Manu, né? Eu acho fantástico, eu acho maravilhoso quando isso acontece, quando um vídeo desses viraliza, né? Ganha uma grande repercussão. Porque, gente, nós estamos na época de quebrar os preconceitos, sabe? Nós estamos numa época muito importante e os pais têm esse poder de ajudar a quebrar esses estereótipos que foram impostos lá atrás. As crianças que acabam se sentindo diminuídas por conta do cabelo, por conta da aparência, por conta dos óculos, por conta do aparelho nos dentes. Tudo está mudando. Hoje tudo isso não tem mais aquele deboche que se tinha antigamente, sabe? Aquela rejeição que as outras crianças olhavam, não. Hoje todos estão sendo criados para aceitar as diferenças, para olhar para os outros e enxergar algo normal. Isso é maravilhoso. Então, os tempos que nós estamos vivendo agora são muito importantes para isso. E a gente vê uma personagem que usa óculos, é muito legal. A gente vê uma personagem que valoriza o cabelo crespo, é muito legal. Eu fico muito satisfeito, sabe? E que isso continue assim. A gente continue a evoluir como seres humanos. Nós só temos a ganhar com isso. Gente, e antes de encerrar o Balanço Geral Especial de hoje, eu lembro que Campeonato Carioca é aqui na Rede Mais, hein? Pela Record TV. Amanhã tem o Fogão em campo. Vamos ver. O Cariocão tá quente. Depois do empate na estreia, o Glorioso busca a primeira vitória. Mas o Bangu não vai facilitar. Narração de Lucas Pereira. Comentários de Atirson e Gutenberg Fonseca de olho na arbitragem. Botafogo e Bangu, ao vivo. Rolou mais atrás o chute. Amanhã, 15 para as 4 da tarde. Olha o gol. Gol! É o Cariocão, aqui na Record TV. Campeonato Carioca, o campeonato mais charmoso do Brasil. Você já sabe onde acompanhar, né? É claro, com a gente aqui na Rede Mais, pela Record TV, para
todo o Brasil, principalmente para todo o estado de Minas Gerais aqui, onde nós temos o nosso sinal, a nossa área de cobertura. Gente, então é isso, né? O nosso programa fica por aqui. Eu agradeço muito a sua audiência e peço que você continue com a gente, porque na sequência tem o Conexão Mais Lives com o tema importantíssimo que nós temos aí, que é o novo ensino médio. Então os pais, os alunos, vamos acompanhar, que é um bate-papo muito interessante. Eu peço para que você acompanhe e fique por dentro, porque esse assunto vai mudar a rotina de muitos estudantes, tá bom? Então fique ligado no Conexão Mais com o Marco Antônio Leite. Um abraço para você, um ótimo fim de semana. A gente se encontra segunda-feira aqui no nosso Cidade Alerta, tá bom? Um abraço, tchau!